ter feito aquilo que está dentro do teu plano, Pai, que façam. Que o Senhor possa continuar abençoando esta igreja, continue abençoando o crescimento, não apenas físico, mas em especial o crescimento espiritual, o crescimento no amor, o crescimento na graça, na misericórdia, e que o Senhor possa, Pai, colocar em nossos corações a palavra que precisa ser falada, não só a palavra falada na pregação, mas coloque no coração de cada um destes irmãos aquilo que precisa ser falado, comunicado, dirigido ao coração uns dos outros, Pai. Nós estamos felizes por estarmos aqui, sabemos que em meio aos problemas, às dificuldades da vida, às enfermidades na família, sabemos, Pai, que temos paz de espírito, pois temos o Senhor em nossas vidas, e que o Senhor possa ajudar a cada um nesta noite, Pai, a olhar para o trono da graça, a olhar para Ti, Senhor, muito mais do que um Deus distante, mas olhar para Ti como um Pai presente, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, cantarmos louvores ao Senhor e poder contar com a Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito boa noite a todos os nossos irmãos, a todos os presentes, e que nós possamos continuar vencendo cada etapa da nossa jornada. Aqueles que não podem estar e participam pela internet, Deus continue abençoando a cada um de vocês. Nós estamos nesta noite com um assunto que fala acerca da missão de Deus para cada um de nós aqui nesta terra. Então eu peço a atenção da igreja para que nestes poucos minutos que ainda nos restam, a gente possa entrar um pouquinho através da palavra e compreender que a missão é de Deus. Se a missão é de Deus, a missão não é minha, né? Vamos começar entendendo isso. Nós não temos uma missão, tá? Nós não temos uma missão, a missão não é nossa, ou seja, a missão, o propósito, o plano é de Deus, e nós estamos sendo chamados para a missão de Deus. Quando Jesus estava ali no templo, quando ele tinha 12 anos de idade e Maria, de certa forma, esquece ele, depois de 3 dias o encontra ali, ele estava tratando dos negócios do Pai. A Unidos em Cristo não é negócio do Júnior, não é negócio do Célio, não é missão da Mércia. Amém? Quem falar glória a Deus eu vou falar. Não é missão do Isaac, não é missão da Júlia. É bom ouvir um glória a Deus de vez em quando, né? Mostra que pelo menos estão ouvindo, né? Então, gente, às vezes nós falamos algumas coisas aqui na plataforma e nem tudo que nós falamos é o que nós estamos falando lendo a Bíblia. Então, vamos procurar analisar o que está sendo falado e leve tudo que está sendo falado para a palavra, né? Eu peço encarecidamente, a escola bíblica leva para a palavra. Nós não temos que simplesmente ser pessoas que concordamos com tudo, mas aquilo que está na palavra precisa ser avaliado, analisado e colocado como algo que está à nossa frente ali para ser digerido, né? Para ser alimentado daquilo. Eu acredito que muitas vezes as pessoas estão crendo em coisas que elas mesmas não estão conseguindo explicar o que está sendo crido. E desde o momento em que nós não conseguimos explicar aquilo que nós estamos crendo, significa que eu não estou entendendo aquilo que eu creio. E se eu não entendo em que eu creio, como que eu tenho convicção de quem eu sou no reino de Deus, se eu nem entendo? É interessante porque às vezes a gente pede para a pessoa, fala, olha, você crê nisso? Sim, você crê num assunto, sei lá, doutrinário, seja o que for. Você crê que você crê na semente da serpente? Como eu fiz uma pergunta esses dias, você crê na semente da serpente? Creio.
na doutrina da semente da serpente, né? A pessoa diz, sim, creio. Eu falei, me explica como você crê. Não, eu não sei explicar. Eu falei, mas é bem simples, ué. Eva teve uma relação sexual com a serpente e gerou Caim. Daí surge a semente da serpente. É a visão, né? Da doutrina da semente da serpente. Tá, mas eu não sei explicar. Por quê? Porque não entende, não compreende, não sabe por que crê e não sabe de onde veio. Então o que a gente tem que fazer? Vamos trabalhar os textos bíblicos para chegar ao ponto de refutar essa doutrina e deixar isso para lá. Aí é difícil refutar a doutrina da semente da serpente? É muito difícil. Vou deixar vocês agora uma tarefa. Como é que vocês refutariam a doutrina da semente da serpente em 1 minuto? 30 segundos. Hã? Como, gente? Que a doutrina da semente da serpente passa pelo fato de que a serpente teve uma relação com Eva e gerou Caim, não foi? Então aí você vai em Gênesis 4 e lê o verso 1. É uma tarefa, gente, que a gente precisa para salvar os nossos amigos, queridos irmãos. Eu não preciso de 1 hora de conversa. Eu não preciso de 2 horas de reunião. Eu preciso de 1 minuto. Só que com amor, com verdade, com compaixão, com atenção, com empatia. Não de forma arbitrária. Então, 1 minuto. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 4. Lê o verso 1. Vai, vou deixar vocês lerem. Lê aí. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Misericórdia, irmã. Fala isso mesmo? Acabou com o que eu cria da doutrina da semente da serpente. Alzira, eu sei que você está achando estranho o que nós estamos falando aqui, mas você sabe, né? Então, quer dizer, gente, isso não é para humilhar ninguém. Eu vou acabar com você, vou vencer você no debate. Isso não é nem debate. Joga o texto. Aí depois a pessoa, eu não consigo. A pessoa falou de semente da serpente, é tão complicado. Não é não. Ajuda essa querida irmã sua, esse querido pai, esse querido filho. A partir do momento que você entende isso, entendeu? A doutrina da semente da serpente já acabou aqui. Ah não, mas tem uma bem forte, do Elias de Malaquias 4. Bom, estou simplesmente vagando aqui, para nós entendermos o seguinte: a nossa missão, como cristãos, é levar as pessoas para dentro do reino. Mas essa missão não é nossa, essa missão é de Deus. A missão da Unidos é transformar mentes, né? Nós não temos o nosso slogan, né? Como é que é? Lembra aí, gente? Me deu um branco aqui agora do nosso slogan. Eu tenho anotado até aqui para mim não deixar esquecer. Servir é o nosso chamado. Ganhar vidas é o nosso propósito, e com amor transformar gerações. Em algum momento está falando aqui, eu preciso me servir, eu preciso salvar a minha própria vida, eu preciso transformar a minha própria mente? Não. A nossa missão é a essência daquilo que é a missão da Igreja Unidos é servir, é o chamado. Ganhar vidas é o propósito. Servir é Deus nos chamando para servir. Ganhar vidas é o nosso propósito, e com amor transformar gerações. Então o que nós estamos simplesmente deixando claro aqui? Tem alguma doutrina que está levando pessoas para o inferno? Salva essas pessoas. Como, pastor? Eu não sei, eu não tenho conhecimento. Gênesis 4 você já desbanca uma. Mateus capítulo 11 você já desbanca a Malaquias 4, 5, 6. Aí, mas Apocalipse 10, 7 você já desbanca lendo do 8 ao 11. Acabou. 3 minutinhos. Acaba com tudo. É quase dar um chute num tripé e puf, caiu. As 3 pernas do tripé caiu. Ah, mas não tem mais nada. Caiu. Se caiu isso, cai tudo. A sustentação, a base. Você levantou a mão, Jonatas? Atos.
Vamos ler a proposta aqui Então, é só um iniciozinho para entender o seguinte: nós temos uma missão, a Igreja Unidos, ela é o agente transformador. Ela tem que ser como um agente transformador. Atos 17, o quê? Fala sobre o único homem. 26. É isso? De um só, ou seja, de um só homem. O sujeito está oculto. Aula de português, né? Cadê a Raquel? O sujeito está oculto. De um só homem, né? Mas está aqui só de um só. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. Você sabe que esse versículo 26 aqui, ele dá um peteleco também aí no livro de um autor muito famoso, Charles Darwin, que fala que o ser humano surge a partir de uma ameba, né? Uma ameba, um girino, um peixe, um pássaro, e aí um macaco, e aí o ser humano. Então, aqui na verdade não, de um só fez Deus todos os povos, para que povoasse toda a terra. Então aqui pronto, né? 17, 26 soma, então usa os dois, Gênesis 4 e Atos 17, 26, pronto. Ah, mas eu preciso que me explique. Não, é só para ficar enchendo linguiça isso. É só para às vezes falar que não, é pouca coisa, gente, é pouca conversa, porque na verdade não é nem conversa, é Bíblia que vence o diabo. É a palavra de Deus que venceu o diabo lá no dia da tentação. Jesus não ficou inventando história, não, mas sabe, ô Satanás, é o seguinte, mas é porque tem algo preparado ali, você não está sabendo, né, da jogada, eu vou lá para a cruz. Na verdade o diabo estava tentando fazer com que Jesus não passasse pela cruz, porque ele falou assim: olha, dá uma olhada aqui, ó. Todos estes reinos te darei, se prostrado me adorares. O que ele estava tentando fazer? Com que Jesus não passasse pelo processo. Se ele não passasse pelo processo, ele não viveria o propósito. E o propósito era a missão, aquilo que Deus tinha e tem, que é a missão, que é o plano. É o propósito de Deus para a humanidade. E qual que é o propósito? É salvar um povo do pecado, é reconciliar um povo que estava caído no pecado com Deus, e então restaurar esta comunhão original que Deus tinha com o homem. Como que ele restaura a comunhão original que ele tinha com o homem? Enviando quem? Um novo Adão, já que o primeiro Adão pecou. Então ele envia um outro Adão, o segundo Adão, que Paulo declara, e de forma clara, que é Cristo. Enquanto um era terreno, Adão, primeiro Adão, o outro espiritual. Então é uma imagem terrena e uma imagem espiritual, já que por um só muitos pecaram, caíram e morreram, por um só a graça veio abundantemente, por Cristo. Mas dentro desta missão, e entendendo que a missão não é nossa, mas a missão é de Deus, e que nós estamos sendo convocados para dentro desta missão, ou seja, a missão não é minha, não é sua, a missão é de Deus, mas Ele está nos convocando para a missão dEle, e a missão dEle é salvar um povo, a missão dEle é reconciliar um povo, é restaurar uma comunhão e gerar a imagem, formar a imagem do Filho de Deus, de Cristo aqui na terra. A igreja, a eclesia forma uma imagem. Imagem fala de identidade, fala de personalidade, de característica, de atributos. Ou seja, Deus está formando através da igreja, que é o papel, é a função da igreja dentro dessa missão, ter os mesmos atributos de Cristo. E a pergunta é: nós estamos tendo? Mas vamos ler, né? Começamos a pregar sem ler. Mateus capítulo 14, verso 22. Nós tivemos um GC muito abençoado, quinta-feira. Os riscos de desconhecer o mundo espiritual. E hoje nós estamos falando do assunto.
Nós estamos falando acerca da missão, né? Eu não sei se está aí na tela, mas a missão de Deus é colocar a igreja em movimento para salvar, para reconciliar, para restaurar, para formar a imagem do corpo do Filho de Deus aqui na terra, né? Que é o corpo de Cristo, que é a igreja, e estar em movimento. Mas dentro disso nós estamos entendendo que existem riscos por desconhecer o mundo espiritual, e nós estamos falando dessa missão espiritual de Deus na terra. Os riscos de desconhecer o mundo espiritual é se encontrar tratando problemas espirituais com remédios, ou tratando problemas físicos com a espiritualidade, entendeu? Ou você trata problema físico e fisiológico, você tem que ir no médico, colocar um gesso aí no braço, em vez de ficar orando para o braço voltar ao normal, que afinal de contas está quebrado. Problemas físicos, problemas espirituais. Nós temos que tomar cuidado para não tratar problemas espirituais também com remédios. Existem problemas espirituais que são espirituais, e a farmácia não vai atender aquilo que a bula propõe. A bula, que é a palavra de Deus, que vai atender a proposta dos problemas espirituais. E tudo bem que problemas espirituais geram problemas físicos. Problemas espirituais abrem portas para que o inimigo aproveite para ali trazer vários outros problemas ali dentro. Mas dentro deste assunto, vamos lá, 22, capítulo 14 de Mateus, acompanha, a gente vai até o 33. Então, se você tem Bíblia, abra. Se você quer acompanhar, talvez apareça aqui também. Mas vamos lá, 22, ou melhor, 14, 22, e a gente vai até o 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus disse: venha, come here. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: o homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. É interessante que quando a gente se depara com essa cena, a gente vê alguns homens amedrontados dentro do barco, e a gente vê ali alguém muito afoito, vendo um homem andando sobre as águas, e para confirmar que aquele homem é Jesus, é o Mestre, ele pede para que ele também vá. E quando ele vai, ele começa a observar ondas, dificuldades, problemas, o vento, e ele olha para tudo, e ele deixa de olhar para aquele que havia dado a ordem para que ele viesse. Então ele afunda. Quando ele volta para o barco, eu imagino, a Bíblia não fala, as risadinhas, né? Sabia? Você é doido, Pedro. Você andar, sabia que você não ia conseguir, estava na cara. Aí, tá vendo? Ó? Jesus falou: homem de pouca fé. Que pequena fé essa sua, hein, Pedro? Aí quem sabe ali, chega o barco ali na margem, desce, e
Jesus, numa reunião, fala, olha, nós temos um testemunho interessante para contar. Temos um testemunho interessante para contar. E nós temos aí os nossos discípulos. Eu peço para que André traga a palavra, para que Judas e Tomé, e comece a dizer. Então, quem sabe, aqueles apóstolos começassem a narrar, né? Estávamos no mar, as ondas vieram, e Jesus apareceu, e o louco do Pedro quis andar nas águas e afundou. E foi tão interessante, porque a gente achou que era um fantasma, mas na verdade era Cristo, e foi muito emocionante. Vamos entender uma coisa. Pedro, muito provavelmente, tenha sido até criticado por ter tido pouca fé e não conseguir permanecer em movimento. Mas a pergunta que nós fazemos é: quem nós gostaríamos de ser naquela cena? Alguém que conta, que narra algo que aconteceu, ou alguém que fala de si mesmo que viveu? Quem? Ai, que vergonha, né? Nossa, que isso, pedir Jesus para ir andando? Para que isso? Quem nós gostaríamos de ser? Alguém que narra, alguém que conta uma experiência muito tremenda, ou simplesmente fala de si mesmo aquilo que viveu? Eu estava andando sobre as águas, Jesus me permitiu andar, realmente falhei, parei, olhei para as dificuldades, olhei para o vento, olhei para os problemas e considerei os problemas maiores e acabei afundando. Mas mesmo afundando, Jesus estende a mão imediatamente, diz a palavra de Deus. Não é melhor afundar, mas ter Jesus para estender a mão imediatamente, ou ficar lá fora assistindo o mover de Deus? A missão não é assistir, a missão é estar em movimento. É interessante, se o Maico estiver aí, Maico, a imagem da ponte JK, lá de Brasília, sobre o Lago Paranoá. Meu abraço aí aos irmãos de Brasília. O tema nosso é esse, né? A missão de Deus, e essa missão precisa colocar a igreja em movimento. Não é a sua missão. Jesus, quando estava lá, depois que ele colocar a imagem, nós voltamos no assunto, mas voltando lá na questão de Jesus, quando ele estava lá no templo, quando a mãe dele encontra, ele fala assim: filho, mas você, olha, eu e seu pai estamos preocupados. E ele falou: mas não, vocês não entenderam ainda, em outras palavras, que eu precisava estar tratando dos negócios de quem? Do Pai. Nossa, coisa mais linda. O que vocês acham que passou na cabeça do arquiteto quando desenhou essa ponte? Hã? Você não está vendo. O que passou na cabeça do arquiteto quando ele construiu essa ponte? Alguns já devem saber, outros não, mas imagina. O arquiteto desenhou, né? E o engenheiro construiu. Muito linda, hein? É uma das pontes mais lindas do mundo. Ela está ali em Brasília, pertinho de nós. Ninguém quer arriscar? O que estava na cabeça dele? Nada, estava louco. Viajando na maionese. Dando trabalho para os engenheiros, né? Quando eu trabalhava na área de engenharia, a gente falava assim: arquiteto tem uma coisa que ele sabe fazer e bem feito, dá trabalho para os engenheiros. Tem hora que eles fazem umas vigas em balanço, umas lajes suspensas num pilar só. Quer dizer, eles fazem o desenho ali, está ali no final de semana, sabe, fazendo sei lá o que, desenha, joga na mão do engenheiro, o engenheiro tem que realizar, né? Tem que executar, fazer ali todo o projeto estrutural. Mas podia ser apenas isso aqui, né? Podia ser apenas a ponte, né? Não teria problema nenhum. A função dela ia permanecer sendo a função de atravessar os veículos, né? Mas ele quis criar ali uma imagem muito interessante. Essa imagem, essa visão que hoje você tem da ponte JK, ela
o arquiteto teve em sua mente uma pedra sendo lançada sobre a água e quicando. E agora deu para ver? Vocês nunca mais vão esquecer quando vocês passarem na ponte JK. É uma pedra que quando você joga, ela pega ali um embalo, ela quica 3, 4 vezes. Só sabe disso quem tem mais de 40, 50 anos de idade. Quem tem menos não tem nem córrego mais para jogar pedra, né? E se for na piscina, quebra a vidraça. Então criança não sabe o que é isso, né, irmão Célio? Só se o irmão Célio levar o Miguel para um lago, né? Falar, Miguel, deixa eu te mostrar aqui, ó, de onde esse arquiteto tirou essa ideia. Então quer dizer, joga a pedra, quica uma vez, quica outra, e é interessante. E o que ele estava querendo dizer além disso? Que se não houver movimento, a pedra afunda. A missão de Deus é colocar a igreja em movimento. A missão de Jesus era colocar Pedro em movimento. E Pedro representa o quê? O que significa Pedro? Pedra. Talvez o arquiteto até tenha pensado em Pedro. Pedro conseguiu até um certo ponto, mas ele deixou de estar em movimento. Quando a gente lembra aí das primeiras pedaladas na bicicleta, né? O que faz você permanecer em cima da bicicleta, Márcio Filho? O que faz você permanecer sem cair da bicicleta? Movimento, pedalar. A criança fica com medo de pedalar. Por quê? Porque quando pedala, pega a velocidade. E ela tem medo de pedalar. Mas depois ela descobre que o pedalar que vai manter ela, aquela bicicleta, aquele pneuzinho fininho. Porque, gente, quando você olha para alguém em cima de uma bicicleta, naquele pneuzinho, o que mantém ele ali em cima sem colocar os pés no chão? Movimento. Tem ciclistas aqui, né? Tem um tremendão ali. Para de pedalar, tremendão. Tem que fazer o quê? Botar o pé no chão. Se parar de pedalar, tem que botar o pé no chão, não tem? Ou você consegue parar de pedalar e ficar com a bicicleta em pé? Impossível, né? É uma lei até. Uai, você parou de pedalar. O que vai fazer você ficar em cima dela sem botar o pé no chão? Movimento. Parou de movimentar, pé no chão. E às vezes até cai. Deus chama a igreja a estar em movimento. A missão de Deus a igreja é o agente de Deus que precisa estar em movimento, como nesta ponte. Para quê? Para atravessar as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. É isso. E se começar a olhar demais para as dificuldades, olha mais para os problemas, olha mais para as dúvidas, olha mais para as enfermidades, olha mais para aquilo que te impede a permanecer em movimento, o medo da velocidade, o medo de pedalar, vai afundar. Por que Pedro afundou? Porque parou, cessou o movimento. Então, quando nós entendemos que nós não temos uma missão, mas como Jesus, Ele tinha que tratar dos negócios do Pai, eu digo para vocês, família, unidos em Cristo, aqui em Goiânia, em todo o Brasil, onde quer que esteja alguém no mundo, a missão da igreja Unidos em Cristo não é dela, não é minha. Nós temos uma função dentro da missão de Deus, que é reconciliar um povo com Deus. É como nessa ponte, tirar um povo do reino das trevas e levar este povo para o reino da luz. Como? Em movimento. Não pode parar. Ah, cansei, vou parar. Afunda. Afundou. Não tem jeito. Agora, a palavra nos mostra que, lá no finalzinho do Novo Testamento, em Apocalipse, nos mostra que, ao que vencer, Deus lhe dará um novo nome. Ao que vencer, Deus lhe dará um novo nome. Para que nós possamos realmente saber, reconhecer a nossa função dentro do corpo de Cristo, ou dentro desta missão, do propósito de Deus, nós precisamos reconhecer quem somos. Deus
quer que você seja, para depois fazer. Deus pede que sejamos, para que depois façamos. O único que pede para você fazer, para depois ser, é o diabo. Voltando lá no Monte da Tentação, o diabo fala assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, se você fizer, você será o rei deste mundo. E Deus sempre disse que aquilo que nós somos, ou seja, identificamos como a nossa identidade, como a nossa natureza e a nossa personalidade, para que então nós possamos fazer. Por exemplo, uma pergunta: um ladrão, ele é ladrão porque rouba? Ou ele rouba porque é ladrão? Aí ficou difícil, hein? As duas coisas. Às vezes não sabe as duas coisas, né? Isso faz sentido quando você começa a procurar reconhecer quem você é. Estava conversando com o amado irmão hoje, e ele mostrando assim, emocionado, ele trazendo as descobertas de quem ele é. Não é uma nova, mas é quem ele é realmente. E quando nós reconhecemos, passamos a reconhecer quem nós somos, estamos passando por uma transformação de mente. É sim o processo do novo nascimento. Você não torna outra pessoa, mas você descobre o porquê você nasceu. E aí, um ladrão, ele rouba porque é ladrão, ou ele é ladrão porque ele rouba? Faz com maçã, né? Vamos fazer com uma árvore. Uma mangueira, ela é mangueira porque ela produz manga, ou ao contrário, né? Ela produz manga porque é mangueira, né? Dá para entender? Eu quero que vocês compreendam. Parece meio complicado, mas é para nós entendermos assim: quem nós somos, para depois nós produzirmos aquilo que nós somos. A mangueira produz, faz, porque é. E é difícil falar isso, às vezes alguns não vão concordar. Mas um ladrão, ele rouba, ele faz aquilo porque ele é. Ele não se torna depois de roubar. Ele é antes de fazer. Talvez, não, eu não concordo. Tudo bem. Mas quando fala de uma macieira, de uma mangueira, de uma árvore, a árvore faz, ou seja, produz a manga porque ela é mangueira. Ela não é mangueira só depois de produzir a manga. Ela produz a manga, ou seja, ela faz para depois ser. Não, ela é uma mangueira e depois ela faz o quê? Produz, ela faz. Então, o que Deus pede de nós, como pede das árvores e de toda a natureza? Que nós sejamos, para que depois nós produzamos, ou que nós venhamos produzir frutos. E por que nós estamos trazendo a noção de quem nós somos, da identidade que nós temos? Porque a vida vai atribuir a você verbos que vão ser, em suma, tudo aquilo que fará parte do seu novo nome. Eu vou repetir: a sua essência, a sua personalidade. Então, depois que você descobre que você precisa ser algo, ou seja, a raiz, lá da raiz precisa ser algo para que você possa produzir. Então, o novo nascimento faz isso. A raiz está onde? Nós estamos enxertados em quem? Jesus fala: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, dareis muitos frutos, produzireis. Ou seja, quem nós somos? Estamos enxertados, estamos firmados numa raiz que é Cristo. Então nós só podemos produzir aquilo que Cristo produz. Então, quando a vida começar a lhe atribuir verbos,
verbos. E aí você começa a analisar quem eu sou. Sabe como que você descobre quem você é? Quando você começa a analisar os verbos que a vida lhe atribui. Por exemplo, quando Satanás se encontrou com Deus ali naquela reunião, e Deus disse o que de Jó? Deus disse, ele não falou assim, olha, ele é o Jó. Ele só disse assim, viste o meu servo Jó? Ele é reto, íntegro, justo e temente a Deus. Os verbos que Deus atribuiu a Jó, porque na verdade o significado do nome Jó, qual que é o significado do nome Jó, gente? Parece que acha para mim aí, Maico, por favor, o significado do nome de Jó. O significado do nome de Jó é até assim, não é muito legal. Então quer dizer, quem Jó era? Ele era representado pelo próprio nome que ele tinha? Sim, por causa do sofrimento, né? Eu acho aqui, né? Não precisa nem ser o Michael. Acha aí o significado do nome de Jó para mim. Aquele que é perseguido. Então, bem característico de Jó. Mas o que Deus atribuiu a ele? Qual que é o novo nome de Jó? Aquele que Deus atribuiu a ele, um homem reto, íntegro, justo e temente a Deus. Agora, mas nós não queremos saber apenas a essência, a personalidade de Jó. Nós queremos saber a nossa. Porque se nós estamos falando de identidade, de personalidade, se nós estamos falando que nós precisamos nos mover dentro de uma missão que não é nossa, nós precisamos primeiro saber quem somos. Quem somos? Quem sou eu individualmente? Quem é você individualmente? Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma tarefa, você vai chegar em casa e você vai começar a escrever verbos que a vida tem atribuído a você. Por exemplo, na Bíblia a gente tem Moisés, corajoso, verbos e adjetivos, porque verbos eu falo aquilo que está por exemplo, se o verbo coragem, né? Eu sou corajoso, no sentido de ser, tá? Não só adjetivo, adjetivos e verbos, né? Porque o verbo é aquilo. Por que eu estou falando verbo, Fátima? Porque é aquilo que te coloca em ação. O verbo não representa uma ação, né? Um movimento, por isso que eu estou falando. Mas o adjetivo, né? A questão de adjetivo, mais em relação ao verbo. Eu sou corajoso, eu sou ser, ação. Por isso que eu quero usar mais o verbo. Mas sim, adjetivos também. Ela é humilde, ele é humilde. Ele é trabalhador, ela é trabalhadora. Verbos. Ela é preguiçosa, ele é preguiçoso. Tudo bem que denota sim uma característica da pessoa, mas usar como verbo, como uma ação. Qual é a ação que eu tenho praticado, que a vida tem me atribuído? Não é o que eu penso de mim. Eu sou forte, corajoso e humilde e constante. Não, é o que a vida lhe tem. Ou seja, a vida através das pessoas. Como que as pessoas te veem? Como que as pessoas olham para você e veem o seu movimento, a sua ação, o seu estado, aquilo que você tem feito, como você tem agido, como você tem se comportado, para que então você entenda realmente quem eu sou. Eu sou corajoso, eu sou temente a Deus, eu sou íntegro, eu sou reto, eu sou um homem segundo o coração de Deus, em relação a Davi. Eu sou um homem corajoso, como Paulo foi. Eu sou um homem que trata os outros com franqueza, eu sou franco, como Paulo. Eu sou um homem humilde e temente a Deus, como Abraão. Quem eu sou, esquecendo do nome que você tem, porque a Bíblia mostra Deus trocando o nome de muitos personagens. Deus trocou o nome de Abraão, ou seja, era Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Deus trocou o nome de Pedro, que era Simão, para Pedro, Jacó para Israel. Por que ele trocou? Porque ele estava ali trazendo aquele personagem para dentro da missão de Deus.
Abraão, pai de nações. Sarai significava princesa, e de repente, agora vai chamar Sara, por quê? Mãe de nações. Inserindo aquele personagem dentro da missão de Deus. Então, quando Deus inseria um personagem dentro da missão de Deus, Ele trazia ali um novo nome. E a Bíblia fala que nós teremos um novo nome. Esse novo nome fala de uma nova identidade, mas não de uma nova pessoa em si, mas do Espírito Santo sobrepondo a natureza carnal, cruel, fraca, frágil, e tornando você alguém apto para a missão de Deus. Por isso que quando nós lemos aqui, nós vemos Pedro nesse movimento, criando esse movimento ali ao lado de Jesus, e todos os apóstolos, trazendo aquele movimento, aquele mover. Vocês podem ver que em um dado momento eles tiveram dúvida. Quando Jesus morreu, eles ficaram ali quietinhos, e olha o que aconteceu. E então aquele foi um momento em que eles parece que deixaram de se movimentar, deixaram de agir, deixaram de fazer o que precisava ser feito. Mas logo em seguida eles recebem o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vem sobre aquele povo, eles não param mais. Eles só param na cruz, eles só param nas arenas, eles só param nas estacas, eles só param no fogo. Na verdade eles não param. O mundo que precisa parar um cristão não para por si só, porque ele está revestido com o Espírito Santo, ele está revestido com esse novo nome de Deus, que Deus deu para você. Agora, se esse novo nome tem aí adjetivos ou verbos que não são tão bons, eu sugiro que você comece a reavaliar quem você é. Quais são as prioridades que você está tendo na sua vida? Prioridade. Sabe o que é prioridade? É colocar aquilo em primeiro lugar. Mas eu estou cansado, mas eu tenho uma prioridade. Mas está difícil, mas eu tenho uma prioridade. Mas tudo está mostrando que não vai dar certo, mas eu tenho uma prioridade. E quando a prioridade é ser uma ponte de ligação entre o reino das trevas e o reino da luz, irmãos, na verdade, não é você que precisa tentar atravessar essa ponte, é você tentar ser esta ponte para que haja um movimento do reino das trevas para o reino da luz. É isso que nós precisamos ser. Porque se a igreja começar a ser negócio nosso, nós precisamos cuidar dos nossos negócios. Olha aí, Unidos em Cristo, nós precisamos cuidar desse negócio que é Unidos em Cristo. Gente, nós não estamos aqui cuidando de nossos negócios, nós estamos aqui cuidando dos negócios do Pai. Não estamos vindo aqui ter apenas uma experiência com Deus, mas estamos aqui para termos um contato direto com o Pai. É esse contato, é essa relação direta com o Pai. Não estamos aqui para tentar convencer Deus de alguma coisa, não estamos aqui para tentar converter Deus à nossa vontade, não, mas estamos aqui para ter esta relação, esta intimidade com o Pai, ao ponto de entender qual é a vontade dEle, para que nós então possamos nos sujeitar à vontade dEle, e sermos uma ponte de ligação, para que as pessoas saiam de um reino escuro e venham para o reino da luz. Gente, quando nós entendemos isso, a gente para de falar, eu quero me salvar, eu quero atravessar essa ponte. Que nada, você tem que ser a ponte. Você é a ponte. Ninguém se salva pensando apenas em si. Até porque quando aquele homem chegou, Senhor, como é que eu faço para me salvar? Não tem jeito, ninguém se salva. Mas como eu agrado ao Pai? Como que eu reconheço a vontade, a missão, o propósito de Deus na terra, e eu entro nesta missão? Como que eu faço para entrar nessa missão? Seja uma
ponte de travessia para guiar, para levar, para conduzir pessoas ao reino da luz. Como você vai fazer isso se você não tem intimidade com a palavra? Não tem jeito. Enquanto não houver intimidade com essa palavra. Porque quando houver intimidade com essa palavra, gente, e o fruto do Espírito Santo realmente florescer, porque toda vez que nós tentamos produzir um fruto, toda vez que a gente se esforça para produzir um fruto, significa que aquele fruto não é a essência da nossa raiz. Porque você não vê uma árvore qualquer aí se esforçando para produzir o fruto que é da sua raiz. Toda vez que nós tentamos demais produzir um fruto, nos esforçamos para produzir um fruto, é realmente ali um desequilíbrio, é um transtorno de identidade. Eu não sei quem eu sou. Então fico tentando produzir esse fruto, fico tentando produzir aquele. Agora, quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo, que é composto por 9 características, onde existe amor, onde existe fidelidade, onde existe bondade, mansidão, domínio próprio, aí você começa a produzir de forma automática. Por quê? Porque qual que é o plano, qual que é a missão de Deus na terra? É reconciliar um povo com Ele mesmo. Ele quer reconciliar o homem consigo mesmo, por isso Ele enviou Jesus. Jesus é o único reconciliador, Jesus é o único mediador, é o Filho de Deus que veio para reconciliar e restaurar a comunhão que Deus tinha com o homem lá no Jardim do Éden. E quando Ele faz isso, Ele reconcilia, Ele traz de volta essa essência, Ele traz de volta o propósito principal pelo qual você nasceu, pelo qual você está aqui nessa terra. Então, aquela característica do Espírito Santo, Deus gerando novamente, através do corpo do seu Filho amado aqui na terra, formando a imagem de Cristo aqui na terra, isso significa que os filhos de Deus estarão agindo, atuando, falando conforme Cristo. Cristo não está aqui mais, tem que estar. Mas Cristo viveu na terra 2000 anos, como assim? Cristo vive na terra desde que Ele foi, e Ele disse: eu vou e não vos deixarei órfãos. E onde está Cristo? No coração da sua igreja, formando a imagem, como? Para que os seus filhos possam agir, possam se comportar, possam se movimentar conforme Ele. E como que nós vamos fazer isso? Estando enxertados na natureza de Cristo, ou seja, Cristo imputando em nós a sua justiça, a sua natureza, a sua personalidade, ao ponto que nós sejamos Cristo aqui na terra. Cristo não veio para atravessar a ponte, Cristo veio para ser ponte, ligando, fazendo com que as pessoas atravessem. Ele veio para abrir os seus braços e morrer em prol de toda a humanidade. Mas por que todo mundo não atravessa? Por causa do livre-arbítrio. Se você quiser saber mais sobre livre-arbítrio, nós falamos nesta manhã. A liberdade de escolha, de decisão, está nas suas mãos. E esta liberdade é que vai te colocar diante do tribunal de Cristo e responder por você, e não pelo seu marido, e não pelos seus filhos, e não por aqueles que foram injustos com você. No dia do tribunal você vai responder por você. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Você não vai responder por mais ninguém, e nem se justificar porque alguém foi injusto ou infiel com você. Às vezes as pessoas pensam: mas é tão engraçado, tem pessoas que pensam assim: mas por que você roubou? A culpa é dela, a culpa é dele, deixou o vidro aberto. Olha só, a culpa é de quem foi roubado, porque deixou o vidro aberto, não é mais do ladrão. Por que você cobiçou? A roupa que ela vestiu. Quer dizer, a culpa agora é dela, e não é mais do cobiçador. Está vendo a inversão de valores? A culpa não é mais de quem roubou, não. A culpa é de quem deixou o vidro aberto. A culpa não é mais de quem cobiçou. A culpa não é mais de quem falou. Mas por que você está difamando? Porque o fulano fez, agora a culpa é dele. Não é você mais que está difamando? Não é você mais que está... por que você se tornou um alcoólatra? Porque meu pai foi. Peraí, a culpa agora é dele, não é sua mais. A responsabilidade não é sua.
Então nós temos que entender uma coisa, gente: a responsabilidade é individual. Aquilo que você faz, por favor, não culpe ninguém. E não pensa que a Bíblia vai fazer isso. A Bíblia não vai depositar culpa em quem recebe a ação, né? Em quem recebe a ação. Agora, ele pode participar na responsabilidade, poderia ter evitado. Participar na responsabilidade, mas culpa? Houve uma declaração esses dias que eu achei interessante, que eu não sei se eu vou lembrar aqui agora, mas tipo, a culpa não é de quem contrabandeia ali, a culpa do tráfico de drogas ali não é de quem trafica, mas é de quem usa. Um trem mais muito louco, né? Tirando a culpa de quem faz. E ouvi isso esses dias, achei estranho. Vocês também ouviram isso? Sim, é uma declaração estranha. Você ouve assim, você fala, que isso? É mesmo que falar, a culpa não é mais do ladrão. Uma vez eu fui roubado e ele falou assim, eu estou roubando porque meu filho não ganhou o presente de Natal. Tipo assim, a culpa agora é minha? A culpa é minha? A culpa é sua. Ainda se justifica, né? Ele não disse isso, né? Em outras palavras, a ação quis dizer, deu a entender. Gente, vamos entender o seguinte: a responsabilidade individual é nossa. Que a graça do Pai seja com cada um de nós. Que nós possamos entender que a missão não é sua, não é minha, ela é de Deus. E que nós possamos simplesmente nos colocar à disposição de Deus para fazer aquilo que é a missão dele. Então peço para que você se coloque de pé e faça aqui a oração da semana, a oração pelo seu lar, a oração por esses 2 dias de feriado. Vamos orar para que menos pessoas, né, sofram, né, tantos problemas que talvez venham surgir durante esses 2 dias, nessas festas. Então que Deus possa nos proteger a vocês, proteger seus parentes, proteger todos aqueles que você ama, seus vizinhos. Pai Celestial, nós estamos aqui nesta noite agradecidos por saber, ó Pai, que o Senhor tem uma missão, que o Senhor tem algo para que nós venhamos fazer, e o Senhor não quer que nós estejamos parados, mas o Senhor quer que nós estejamos em movimento, todo o tempo, nos movimentando, agindo, falando, fazendo aquilo que é necessário ser feito. E que o Senhor abençoe estas vidas aqui presentes, que o Senhor abençoe aqueles que estão pela internet, que o Senhor ajude a cada um a vencer cada dia mais, a superar as lutas, a superar as provas, superar as dificuldades, ó Pai. Que o Senhor possa continuar conduzindo os teus filhos, ajudando a cada um com mãos fortes, ó Pai. Entregamos tudo em tua presença, a nossa semana, a semana dos teus filhos, ó Pai. E que sejamos guiados, sustentados, fortalecidos, e que cada um tenha saúde se há enfermidade, que cada um possa colocar o pão sobre a mesa, ó Pai, e a despensa possa voltar a estar cheia, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e desde já agradecemos ao Senhor, amém, amém. E agora você abrace alguém aí, e declare o seu amor, declare a sua consideração, e diga que Deus te abençoe, que você seja uma ponte, que você ligue, faça uma ligação do reino das trevas ao reino da luz. Que a sua semana seja abençoada, que o seu feriado seja abençoado, em nome de Jesus, aleluia, glórias ao Senhor.